Querido irmão, querida irmã, uma boa tarde para você que nos assiste. Este é o programa ID da Fundação Fraternidade, em parceria com a Canção Nova RS. Estamos aqui nos estúdios em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na Zona Sul, no bairro Cristal. Hoje, nosso convidado é o Padre Batista Nunes Vieira, pároco da Igreja São Vicente Mártir. Muito boa tarde, Padre Batista. Boa tarde também, querido telespectador. Que alegria estarmos de novo aí junto com vocês. Para mim é uma grande satisfação estarmos nessa caminhada. Seja muito bem-vindo e hoje vamos conversar um pouquinho mais, né, Padre, sobre a missão de Paulo, suas viagens, seu martírio, né, tudo que o senhor tem hoje para nos ensinar e explicar ao povo de Deus que nos acompanha. Que maravilha. Acredito que antes também queremos nos voltar para todos aqueles que acompanham este momento, também para suplicar uma bênção especial sobre suas vidas, né? Suplicar que Deus possa estar derramando todas as bênçãos, todas as graças. E já que nós falamos em missão, função, trabalho, eu hoje quero também direcionar uma bênção especial a todos aqueles que estão à procura de emprego. A você que tem alguém que está na sua casa procurando emprego, que passa por esse problema, a questão do desemprego, muitas vezes até torturante. Então eu quero pedir uma bênção muito especial, pedindo que o Senhor possa derramar sobre você e sobre aquele que você almeja também obter esta graça, que possa derramar assim a sua bênção. Então, Senhor, eu te peço por esse irmão, por essa irmã que está a acompanhar esse programa, que o Senhor possa derramar as suas bênçãos, que possa conceder àqueles que estão procurando emprego, possam conceder a graça de ter o seu emprego, sua carteira assinada, sua função, para que possa obter também assim o justo sustento para si, o justo sustento também para a sua família. É isso que nós aqui desejamos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. No programa anterior, Padre, o senhor conversou aí conosco, né, com os nossos telespectadores. Aprendemos bastante, né, até fizemos uma provocação aqui fora do estúdio para que o Padre venha mais vezes e, inclusive, nos dê outras formações, né, sobre determinados assuntos. E o senhor falava no programa anterior sobre Saulo e Paulo. Hoje vamos trabalhar um pouquinho mais sobre a segunda parte, que é Paulo, né? Sim. Agora a gente vai cada vez mais deixando Saulo de lado, né? Sim. Sendo que o próprio Saulo, o próprio Paulo, né, e num primeiro momento vai ter essa dificuldade. Vamos lembrar justamente, você que nos acompanhou nos outros programas, que Saulo era aquele judeu fervoroso, aquele que tinha, vamos dizer assim, a lei na ponta da língua, aquele que dominava todos os aspectos da lei. Bom, era um bom discípulo de Gamaliel. E, frente a tudo isso, perseguidor de cristãos. Então, nós vamos lembrar que ele, então, no meio de tudo isso, sofreu justamente a queda, aonde teve a mudança da sua vida. Teve o seu batismo, né? Foi batizado, converteu-se, e agora entra justamente essa virada de chave. Ele não é mais perseguidor, agora ele é arrebanhador. Se no primeiro momento ele estava a perseguir Jesus, agora ele se torna um discípulo de Cristo. E isso é que é muito interessante. Só que quando a gente fala assim, a gente pode pensar, foi bem tranquilo, tal e coisa, ele vai lá, agora eu venho falar sobre Jesus Cristo, mas pera um pouquinho. Lembra que está ele ainda envolto de todo esse histórico, de perseguidor. Muitos cristãos ele matou. Aí como pode
De uma hora para outra, ele que perseguia os cristãos, ele que agora está falando em nome de Cristo. A gente vai perceber que em Damasco, que foi aonde ele foi promover uma das diligências para prender e matar cristãos, ali ele começa a pregar. Como pode, né? Ele estava lá, certamente com licenças obtidas para perseguir os cristãos, e de uma hora para outra ele começa a falar: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é... Alguém pensa, não, tem alguma coisa muito errada? Ainda tem alguns que começam, não, isso aí ele está aprontando. Isso aí é uma... até quero fazer uma pegadinha, né? Isso é uma pegadinha. É como nós vimos aí, alguns viram umas reportagens, operações da polícia, em que eles saíram agora nas festas de carnaval, vestidos, fantasiados de foliões, e foi justamente para prender alguns foliões dentro da folia. Alguns pensaram parecido, não, espera um pouquinho, ele está fingindo que é cristão, porque a gente vai ser conquistado, tudo, e daqui a pouquinho, não. Você caiu na minha armadilha, você está preso. Então, muitos, ele apanhou por causa disso, certamente. Até que realmente o pessoal fosse perceber, não, ele de fato agora é um dos nossos, certamente ele sofreu. Certamente ele sofreu bastante, né? Deixa eu só lhe interromper, pois padre. Não. O senhor comentando agora me veio uma curiosidade. As pessoas, essas que desconfiavam de Paulo, elas sabiam o que de fato tinha acontecido com ele? Por que houve essa mudança? Elas tinham conhecimento disso? Nós vamos perceber que um dos poucos testemunhas do que realmente aconteceu foi Ananias. E claro, os soldados que estavam com Saulo, que disse, não, nós vimos um clarão, nós vimos ele falando alguma coisa, mas nós não percebemos. E o único testemunho que de fato nós vamos perceber que existe ali é o testemunho de Ananias. Porque o próprio Deus falou com ele, não, agora ele é dos nossos. Então, aqueles que estavam ali, eles não sabiam propriamente o que tinha acontecido. Uhum. Então, certamente foi uma dificuldade para Paulo de chegar e dizer assim, gente, eu não sou mais Saulo, eu agora sou Paulo. Então, certamente, ali, ele teve que fazer um esforço tremendo. E que nem eu havia colocado, certamente ele deve ter apanhado bastante, ele sofreu bastante. E agora nós vemos um outro problema aqui. Nós vemos aqueles que rejeitam ele, porque ele é um perseguidor de cristãos, e nós vemos aqueles que já querem resolver o problema porque ele traiu, que é no caso ali os judeus, né? Os fariseus na época, né? Então, ele não pode fazer isso, nós temos que dar cabo a o que ele está fazendo, ele não pode, né? Ele está traindo a gente, não foi assim que nós ensinamos a ele, não é isso que ele convivia com a gente. Então, aqui nós vemos um duplo problema em torno de Paulo. Mas ele se mantém firme. E nós vemos aqui uma das coisas muito interessantes no meio de tudo isso, é ele se apresentar diante dos apóstolos. Aí os apóstolos, não, peraí, assim, ele está perseguindo a nossa gente, agora ele está querendo se dizer um dos nossos. Nós vamos ver, né, que aqui nós temos até a própria figura de Barnabé, que intercede em favor dele. Né? Não, ele agora é um dos nossos. Ele, de fato, ele está mudando, ele mudou. Ele não quer mais perseguir. E ele já está colhendo frutos
Isso é uma das coisas que certamente convencer Pedro e os demais apóstolos de que, não, aquele que esteve presente no martírio de Estevão não é o mesmo, certamente isso foi um trabalho muito forte mesmo. E aqui entra também, né, uma pergunta e algo que pode entrar também como reflexão para nós. Porque muitas vezes nós, nas nossas comunidades, nós também podemos sofrer, vamos dizer assim, preconceitos num padrão mais ou menos parecido com Paulo. Porque nós temos um passado. Todo mundo tem um passado. Né? E, às vezes, esse nosso passado, às vezes pode ser até um passado não muito grave, não um desvio muito grave, mas ainda assim tem pessoas que não dão credibilidade para nós por causa do nosso passado. E isto acontece com muitas pessoas nas nossas assembleias. Às vezes pessoas que mudam, que se convertem, mas que num primeiro momento olham torto para a gente. Eu até te pergunto, você que está nos assistindo e que hoje trabalha numa comunidade, quando você foi aceito na comunidade, foi assim, tranquilo, seja bem-vindo, missionário, ou alguém te olhou de uma forma meia torta, como que diz, esse cara vem aqui conosco? O que o padre está pensando, será que o padre sabe muito bem que... Sempre tem, né, o padre não sabe quem é essa pessoa. Não sabe de onde veio, né, padre? Não sabe de onde veio. O que o padre quer colocando essa pessoa por catequista, né, por exemplo, né? Ou o que o padre quer com essa pessoa? O quê? Ele vai ser ministro da Eucaristia. Então, isso já aconteceu. Será que já aconteceu contigo, querido espectador? Né? E ver como em determinado modo a gente se equipara muito, ou pelo menos um pouco, com o que Paulo sofreu, com o que Paulo sofre, não é verdade? Então, a gente tem que aprender a quebrar os preconceitos. A gente tem que aprender a olhar com os olhos de Deus. Se aqueles que estivessem ali não se convertessem, não começassem a olhar com os olhos de Deus, possivelmente nós não teríamos Paulo. Possivelmente nós não teríamos esse pilar da igreja. Não, e é bem interessante porque o padre Ladislau, né, nosso fundador da Fundação Fraternidade, às vezes quando ele pregava e nos exortava, ele brincava e dizia, essa situação já aconteceu na história da humanidade. Assim. Em vez de ele dizer, tu fez errado, né? Tu também está fazendo errado, ele brincava e dizia, essa situação já aconteceu na história da humanidade. Né? Que a história, mais ou menos isso, né? A história é cíclica, né? É. A gente vê coisas do passado e pensa, ficou lá no passado, mas aí nós vamos observar similaridades na nossa história atual. E na história da igreja não deixa de ser diferente. Algumas coisas que aconteceram lá com os primeiros cristãos podem acontecer com a gente hoje. Da mesma forma? Talvez não, mas com uma certa similaridade. Então tá. Então, querido telespectador, querida telespectadora, neste momento eu convido a você ficar em oração, através da oração feita pelo padre Ladislau Molnar, e em seguida retornamos. Meu irmão, o Senhor te convida, ora comigo. Pai Santo, diante de ti dobro meus joelhos e abro meu coração. Reconheço que tu és o meu Pai, eu sou teu filho amado. Por isso digo, meu Pai querido, ensinai-me dizer cada dia sim à tua vontade. Ensinai-me viver para os outros, levando teu amor para todos os meus irmãos. Ensinai-me perdoar e acolher os mais necessitados. Ensinai-me curar os corações feridos. Ensinai-me viver a tua paz, tua alegria,
numa verdadeira fraternidade. Eu te louvo e glorifico, meu Pai, agradeço. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Fraternidade. Todos já conhecem onde está a esperança. A fraternidade te abraça em nome do Senhor. Pode chegar, pode entrar, a porta está aberta. Rádio Fraternidade FM, 24 horas no ar. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta com o programa ID, hoje com a participação do nosso querido Padre Batista, pároco da Igreja São Vicente Mártir, onde estamos meditando um pouquinho sobre a missão do apóstolo Paulo. Muito bem. Que nem a gente terminou no último bloco, a gente falou sobre que Paulo se apresenta aos apóstolos. E, certamente, ali ele já traz algumas experiências, já traz algumas obras que ele começou já a realizar, já algumas interações. E a gente vê como a palavra de Deus é tão dinâmica. Eu gostaria de novo de repetir as palavras do cardeal Raniero Cantalamessa, quando fala do Espírito Santo, que não se prende o Espírito Santo em caixinhas eclesiásticas, né? Então, não tem como direcionar, vai aqui, vai ali, né? Não é bem assim. E nós vamos perceber que no início da missão da igreja, nós tínhamos aqui uma pequena questão. A palavra de Cristo é direcionada para quem? Então, essa questão que é assim colocada. Porque, veja, Jesus, tradição judaica, Paulo, tradição judaica, todos que ali estavam presentes de tradição judaica. A gente vai ver que, normalmente, muitos dos que são, assim, atingidos pela palavra, têm, de uma certa forma, essa tradição. A gente vai ver, uma ou outra vez, alguém que não pertence a essa tradição ser contemplado na Sagrada Escritura. Como, por exemplo, na última quaresma, nós vimos no terceiro domingo a passagem de Jesus com a samaritana, né? Então a gente vai ver muito pouco sobre isso. Mas lembra de novo que a palavra é dinâmica. E a palavra não estava atingindo só o coração de quem era de tradição judaica. Também estava atingindo o coração de quem era de tradição pagã, os gentios. Então, isso é uma das coisas que a gente vai observar. Aí a pergunta, tudo bem, os gentios estão lá, estão se deixando atingir pela palavra. Mas qual é a condição para que eles possam seguir esta palavra? Aí a gente vai ver justamente o que eles necessitam fazer primeiro. Necessitam primeiro passar pela tradição judaica, isto é, dentre outras coisas, passar até pela própria circuncisão, os homens. Então entra toda essa discussão. E a gente vai perceber que, inclusive, a quem lê o livro do Atos dos Apóstolos, e lembra que num dos programas eu provoquei para que a gente leia o Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que um dos primeiros concílios da igreja, o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, vai entrar nessa discussão, né? Necessita primeiro ser judeu para depois seguir Cristo? Então, isso é uma coisa que a gente vai observar. E a gente vai perceber que no meio desta missão, essa dúvida vai pairar. Então, a gente vê as discussões, a gente vê os debates, até que sai de fato a carta. Não precisa passar pela tradição judaica, porém, se afaste daquelas coisas que não pertencem à tradição que está
começando agora, né? Uniões ilegítimas e assim vai seguindo. Ótimo. Temos aqui o salvoconduto. Nós temos aqui, então, vamos dizer assim, as normativas para continuar a missão. Paulo, Barnabé e outros saem agora em missão. É muito bonito ver, de repente, se você abrir a sua Bíblia, normalmente, acho que todas as Bíblias de tradição católica, Ave Maria, Jerusalém, e assim vai seguindo, tem uns mapas, né? E se você for abrir um dos mapas, qual é um dos mapas que você vai encontrar lá? Mapa das missões de Paulo. Até eu estava pesquisando, nos preparando para essa conversa, eu estava vendo justamente como é que foram essas viagens, como que isso aconteceu. E eu acredito que agora eu gostaria de aproveitar esse momento para dar algumas pequenas, rápidas pinceladas sobre essas viagens. Então, primeiramente, a gente vai perceber que junto com Barnabé, que com Marcos, então eles vão começar todo esse caminho aonde detalhe, isso é muito importante, aonde é o Império Romano. Vamos lembrar de toda a extensão do Império Romano. E nós vamos perceber que tudo isso vai acontecer nesse território do Império. E essa chave de leitura é muito importante de nós percebermos. Vamos observar, por exemplo, que eles vão em Salamina e Pafos, ou Patfos, acho que é assim mais ou menos que diz, né? Aonde isso é no Chipre, então é um dos primeiros lugares que eles viajam. Claro, lembrando que depois da missão de Damasco, né? Isso que a gente está falando é a primeira etapa, vamos dizer assim, a primeira viagem missionária. Normalmente poderia se colocar ali pelo ano 51 depois de Cristo, mais ou menos isso, né? Então nós vamos perceber que eles vão ao Chipre, vão enfrentar, dentre outras coisas, o mago Elimas, né? Vai ter esses pequenos confrontos. Aí nós vamos ver que eles vão para Antioquia, na Psídia, aonde vão ser expulsos pelos judeus, aonde ali a gente vai ver também muitos gentios que vão se converter. A gente vai ver, justamente, a gente vai observar isso. Também em Icônio, muitos milagres. Tentaram ali colocar eles numa cilada. Nós vamos observar também sobre isso. Lislas e Derbe, aonde a gente vai ver ali o Paulo curando um coxo. Aliás, é muito interessante, acho que você se lembra que eu falei num dos programas anteriores que existem algumas obras cinematográficas que falam sobre isso, e tem um desenho bíblico que fala sobre a missão de Paulo e que começa justamente com essa cena de Paulo curando um coxo. Mas nós vamos observar que ali ele já foi apedrejado, já foi dado como morto, né? Em Derbe, eles fizeram maravilhosas pregações. Tudo isso que eu estou falando se encontra relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, que, aliás, é o que o próprio título do livro nos fala, né? Eles também começam ali a fortalecer comunidades, presbíteros começam a ser ordenados, né? Chegam a Antioquia por Atália, né? E assim vai seguindo, né? Foram 2 anos nessa primeira missão. E isso foi bonito de ver, que as missões, elas tinham também esse tempo marcado, no qual também nos faz perceber como é que foi toda essa caminhada. E não tinha carro na época, né, padre? Pois então, isso é uma das coisas também muito curiosas, né? Porque foi a pé, ora a cavalo, sei que tinha algum cavalo também, né? Curioso, né? Hoje vale um puxãozinho de orelha, né? Estamos aqui no bairro Cristal. Estamos perto do bairro Camaquã, do bairro Tristeza, né? Da Cavalhada. Só aqui nesse nosso território, quantas igrejas nós temos?
E às vezes o pessoal reclama, né? A igreja é perto, é do lado e não vai, né? Tem dificuldade, Tem de dificuldade, ir na missa, né, padre? tem dificuldade de ir à missa. Eles foram fazer a missão a pé. Será que isso não serve um pouquinho de puxão de orelha para nós, não? Né? A igreja é do lado da nossa casa e a gente não vai. Eles tinham justamente essa dificuldade, não tinham um carro Só sequer. para chegar em determinada região já se perdia uma infinidade de tempo, né, padre? Com certeza. E veja, não existia nem meios de comunicação como nós temos Sim. hoje. Aqui a TV Canção Nova, a TV Fraternidade, não existia nada disso, né? Serve de puxão de orelha. Vamos observar que, então, dando sequência, nós temos aqui uma segunda viagem, né? Que foi ali entre os anos de 51 e 54, né? Mais ou menos, que aqui a gente já vai começar a ver que também os próprios grupos vão mudando, né? Já não vai ter Marcos junto, Marcos vai para um lado, Paulo vai para o outro, mas a missão continua, né? A missão continua. Frígia, Galácia, Ásia Menor, há um fortalecimento das igrejas. Filipenses, aonde a gente vai ver que é a primeira igreja europeia. Ali a gente vai ver uma possuída que é libertada e que, de novo, vão ser presos mais uma vez, né? A gente vai ver que a questão da prisão, do cárcere, é algo que vai se colocar constante na vida de Paulo. Tessalônica, Jasão hospeda eles, né? Deu um tumulto ali com os judeus. Bereia, onde os nobres começam a examinar as escrituras. Dali, Paulo parte para Atenas. Em Atenas tem o famoso discurso do Areópago, que ele chega e vejo que vocês têm aqui vários deuses, mas vejo que vocês têm aqui também uma estátua ao Deus desconhecido. Vim falar sobre ele, não se tornará mais desconhecido. Então veja, né? Olha que bonito nós observarmos isso. Corinto, ele fica 18 meses com Áquila e Priscila, né? Que servem também a eles neste momento, né? Escreveu a Tessalônica. Isso foi digamos assim, a segunda viagem, que durou em torno de 3 anos. E nós vamos entrar aqui na terceira viagem missionária, aonde ele vai a Éfeso, aonde tem vários batismos no Rio Jordão, né? Milagres, há um motim contra Demétrio, né? Dali ele envia Timóteo a Macedônia e Corinto. E provavelmente ali ele começa a escrever também a Filemon e Filipenses. Parte para Macedônia, parte para Grécia, fica 3 meses ali em Corinto. Troade e Mileto, aonde ele ressuscita Eutico e se despede ali dos presbíteros de Éfeso. Pátara e Tiro, da onde ele embarca. E ele termina em Cesareia e Jerusalém, né? São 4 anos. E ele estando ali em Jerusalém, começa, vamos dizer assim, mais um importante momento para ele, né? Veja, tem uma música da Eliana Ribeiro que fala: guia-me, Senhor, para onde aprouver. Faz do meu querer aquilo que Deus quer. Vamos observar que em Paulo é isso que acontece. Ele não é mais dono de si mesmo. Ele é dono da vontade de Deus. Ele é dono daquilo que Deus tem para ele naquele momento. Veja, com todas as dificuldades, caminhando dias e dias, sofrendo perseguições, prisões,
mas ele se mantém firme, ele se mantém dentro da missão que o Senhor lhe coloca. E isto é bonito de observarmos. Isso é maravilhoso. Olha o que Deus faz com alguém que até pouco tempo atrás lhe perseguia. Usou de todo o seu potencial, certamente é um homem de muito potencial, e fez com que ele utilizasse desse potencial para constituir a igreja, como nós estamos observando. O senhor falava, me lembrei também daquela música do Espírito Santo, né? Vento impetuoso, que a gente não consegue, né? O vento quando vem e realmente é impetuoso, ninguém segura, né? Pode gerar uma catástrofe imensa, né? Da mesma forma, o Espírito Santo, movendo Paulo, movendo as suas obras, movendo toda essa missão que o senhor está descrevendo aí para todos nós, né? Bem interessante. Quando a gente chega e diz assim, Espírito Santo opera, pronto, né? Agora, meu amigo, tu não te pertence mais, né? Nem dizia aquela humorista, isso não te pertence mais, né? Sim. Agora tu pertence à vontade de Deus. Quando tu dá liberdade, né, Padre, ao Espírito Santo, aí sim. Aí vem realmente esse vento impetuoso, né? Com certeza. Com certeza. Então tá, muito obrigado mais uma vez por essas palavras, por esse ensinamento. E eu vou convidar você, querido telespectador, querida telespectadora, para nós meditarmos um pouquinho mais através dessa música que vamos ouvir neste momento. E em seguida continuamos aqui meditando sobre a missão de Paulo com o Padre Batista. Alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje e aqui. Vem Espírito Santo, vem. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje e aqui. Vem Espírito Santo, vem. Fraternidade. Todos já conhecem onde está a esperança. A fraternidade te abraça em nome do Senhor. Pode chegar, pode entrar, a porta está aberta. Rádio Fraternidade FM
24 horas no ar. Voltamos com o programa ID, hoje com o nosso querido convidado, o Padre Batista Nunes Vieira, pároco da Igreja São Vicente Mártir, nos falando um pouquinho sobre a história de Paulo, suas viagens, seu martírio, toda essa ação do Espírito Santo na vida de Paulo. Olha o que nós refletimos até agora, né? Toda a caminhada. E eu te convido, lembra que eu fiz a referência que na Bíblia tem os mapas, né? Eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, a fazer o seguinte exercício: que você pegue um mapa, mas que não simplesmente olhe, que interessante, né? Olha que bonito, né? Mas que você realmente possa fazer o exercício de tracejar tudo o que foi andado. Porque quando a gente fala, às vezes pode parecer pouco, quando a gente olha, por exemplo, o mapa do Império Romano, a gente pode pensar, é pequenininho, né? É pouca coisa. Não é tão pouca coisa, não, né? Então, que a gente possa fazer esse exercício, possa observar justamente tudo o que foi andado. E agora nós chegamos no momento derradeiro para Paulo, que é justamente Jerusalém. Em Jerusalém ele é preso. Nós vamos observar, e claro, ele já foi preso outras vezes, mas essa prisão que nós vamos observar agora, ela vai ter um teor diferenciado, né? A gente vai observar, né, que algumas coisas que vão ali acontecer, elas vão ser, vamos dizer assim, determinantes, fatídicas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que ele, estando em Jerusalém, ele foi julgado, né? E que simplesmente ele disse, não, vai ser julgado por aqui, e é isso, tá? Não. Eu apelo, quero ir para Roma. Mas como assim, né? Veja, ele quer atingir o coração do império. Ele quer realmente que isso exploda, né? É a mesma coisa que eu chegar e dizer assim, olha, eu quero levar essa palavra, mas eu quero ir lá no Congresso Nacional. Eu quero ir lá em Brasília. Eu quero um microfone para falar a partir daqui, né? A partir do lugar mais central do país ou do império. E é isso que Paulo quer. Ele está determinado, né? Ele já estava em vários outros lugares, mas ele quer que, inclusive, no centro nervoso de tudo, que essa palavra chegue, né? E eis que ele começa a conversar, eis que ele começa a argumentar, e nisso tudo, então, diz assim, então tá, você vai para lá. Mas a gente pensa assim, vai ser tranquila a viagem, lembramos, né? A viagem de Paulo não foi tranquila, nada se coloca como tranquila. Nós vamos perceber, por exemplo, no que ele estava indo para lá, teve o incidente em Malta, onde o barco que ele estava, né, aconteceu várias situações, inclusive ele diz ter sido mordido por uma víbora, mas não ter sofrido nenhum mal. A gente vai observar justamente isso também. Nós vamos observar milagres que começam a acontecer ali, né? Nós vamos observar também que, em determinado momento, quando ele chega em Roma, ele é concedido uma prisão domiciliar, né? Mas quando a gente pensa assim, o cara foi preso e agora encerrou tudo. Não, ele foi muito atrevido,
Mesmo de dentro da prisão, ele continuou evangelizando. E isso é uma das coisas que é muito, muito importante. Ele se tornou um prisioneiro, sim, mas alguém livre em Cristo. E que a partir da liberdade de Cristo, vamos lembrar aquela palavra que a gente falou lá no primeiro programa, é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Né? Eu acho que essa palavra, eu vou me atrever a dizer que ela aponta o espírito do ato dos apóstolos. Porque não só Paulo, como todos os apóstolos, a gente sabe muito bem da história, todos eles sofreram, todos eles passaram por martírio, mas eles não se deixaram calar por aqueles que eram seus algozes, em nenhum momento. Então nós vamos observar justamente isso. Ele estando preso, ele começa a escrever. Ele escreve as cartas para os lugares por onde passou, né? Para as pessoas com quem teve contato. Né? Então ele vai continuar exercendo assim a sua missão. A maior audácia dele foi justamente quando ele chega em Roma e que lá de Roma ele começa a falar de Jesus Cristo. Eu até penso, de repente, se é que a gente pode usar aquele memezinho, você já parou e pensou o que passa na cabeça dele? Né? Trazendo um pouquinho também essas imagens, se a gente pudesse entrar na cabeça do imperador, daqueles que fazem parte de Roma, o que passa da cabeça deles, né? Pô, esse cara incomodou lá distante, agora está vindo incomodar aqui. Mas que absurdo é esse? Né? De repente, coisas desse tipo começou a tomar também, a incomodar os imperadores da época. Né? Mas ele se manteve audacioso. Ele se manteve e ele foi lá. Falou de Cristo, milagres aconteceram, comunidades começaram a surgir. Vamos lembrar que em Roma também surge, né? Uma das cartas, que mais adiante a gente vai falar também das cartas, uma das cartas é escrita justamente para o povo de Roma. Né? Mas eis que vamos dizer assim, o absurdo final se institui. Ele vai lá e praticamente nas barbas de Nero começa a falar de Cristo. Né? Começa a falar de um imperador muito mais forte que Nero. Né? Claro, de repente, claro que não usando os mesmos termos. Mas vamos lembrar que o próprio Cristo já tinha sido condenado à morte. Uma das motivações era que justamente ele também se colocava como uma ameaça ao poder político da época, né? Desde o nascimento, quando Herodes tentou matar ele. E agora, ali, mesmo não estando presente de corpo, mas ele estava presente com a comunidade. E isto é uma ameaça para o Império Romano. Eis que Nero, então, chega e diz, não, agora, desculpa o termo que eu vou usar, vamos acabar com essa palhaçada. Certamente foi isso que Nero pensou. Né? Tem aquele videozinho que a gente às vezes recebe também no WhatsApp, né, pai? De uma menininha que fala 1, 2, 3, chega. Mais ou menos isso, né? Isso. Chega, agora chega. Deu de né? história. Deu chega. de história. Acabou por aqui, né? Acabou por aqui, né? Nós observamos justamente isso. Nero, então, dá o golpe fatídico. Ele é condenado à morte. Né? A gente carece até um pouco de textos que falam como que Paulo foi morto. Né? O que a gente conta muito é com as tradições, mas diz que ele foi decapitado. Né? Ali entre o ano 64 e 67, então foi a sua decapitação. Né? Mas veja que, mesmo estando sob a ameaça de morte, de perder a cabeça, né, ser decapitado, ele se manteve firme. Né? Ele gostava de um bom combate.
né? E ele estava lá, firme, sólido, justamente fazendo aquilo que Deus lhe determinou. Eis que no seu momento final, certamente passou em seu coração: bom, combati o bom combate, agora me é dada a coroa da vitória, né? Remontando também aos costumes gregos, né? Aqui cabe para nós um questionamento. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha pela TV Canção Nova e pelo Frater Play, até onde vai o nosso espírito de missionariedade? Não, porque às vezes a gente pode pensar o seguinte: eu recebi um não, acabou tudo. Até é um costume que muitas vezes, quando a gente vai exercer uma missão, muitas vezes a gente diz assim: vamos lá que o não a gente já tem. Então, para que a gente não se O que vier é desespere. lucro, né, O padre? que vier é lucro. O que vier é lucro. E Paulo nos ensina justamente isso, né? Que a gente não pode esmorecer no primeiro não. A gente sabe que muitas vezes é difícil receber um não, principalmente quando a missão é para Jesus. A gente sabe muito bem disso. É óbvio. Mas, veja bem, você que é liderança na sua comunidade, você padre, diácono, que também acompanha a Canção Nova, religioso, religiosa, não se desespere frente às dificuldades da missão. Por mais que às vezes possa ser latente. Às vezes a gente pode falar: mas o padre Batista nunca se desesperou com o não recebido. Às vezes passa, a gente fica abalado, claro que fica, né? Quando a gente recebe um não, a gente fica pensando: pai, e agora como é que eu vou continuar a missão? Mas continuemos a missão, porque Deus é o garantidor daquilo que ele propõe, né? Se a obra é de Deus, há de continuar. Não foi o que Flávio Josefo colocou, né? Não é uma frase que volta e meia nós repetimos quando a gente vê as novas caminhadas que se colocam na igreja. Se a coisa é de Deus, desculpa usar o termo coisa, né, tem ali a sua garantia. Não podemos esmorecer. Temos que confiar. Temos que confiar na palavra, temos que confiar na proposta de Deus, temos que confiar na semente. É isso que o Senhor nos coloca. Se Paulo, mesmo tendo recebido a mensagem de Deus, não tivesse confiado nessa palavra, ele não morreria por ela. Não morreria. Então, se Paulo foi corajoso, mudou de vida, não é mais Saulo, vamos lembrar, agora é Paulo. Mudou a sua perseguição, porque agora a perseguição dele não é contra Cristo, mas é a favor de Cristo. Perseguição aqui no bom sentido, né? Se ele confiou nisso, ele é exemplo para nós. E veja, quantas igrejas hoje que são firmes, quantas tradições que nós temos cristãs. É muito bonito ver, por exemplo, algumas tradições ortodoxas que começaram justamente a partir da intervenção de Paulo. Vocês já perceberam isso, né? Além da nossa tradição latina, nós temos igrejas na Síria, igrejas na Grécia, igrejas, ritos diferenciados, mas que tem em Paulo uma das suas grandes pilastras. Tudo isso se deu porque Paulo, a partir do momento que a sua visão foi aberta para a verdade, ele batalhou por essa verdade. Você, querido irmão, querida irmã,
está a fim de dar a sua vida pela verdade, então dê a sua vida para Cristo. É isso que a gente tem a dizer. O Padre Ladislau também falava muito para a gente, quando recebêssemos algum não, qual atitude que a gente tinha que tomar? Dá um sorriso e segue adiante. Né? Com certeza. Mais ou menos isso. Essa postura de Paulo, ele sabia que ia sofrer, né? Podia não seguir a missão, né? Por conta desse medo do sofrimento, né, Padre? Sabia que ia ser perseguido, sabia que não ia ser bem, né, aceito, mas enfim, a missão foi adiante. Né? Eu vejo como muito significativo quando a gente ouve da palavra da boca do próprio Cristo, que diz assim: se alguém não vos receber, sacudi a poeira dos vossos pés. E claro, fala sacudir contra ele. Mas aqui também a gente pode entender da seguinte forma, que aquilo que nós recebemos, que nós não levemos junto. Bater a poeira, quando a gente entra dentro de casa, a gente bate a poeira, a gente não quer que aquela poeira entre dentro de casa, né? Então, quando a gente bate a poeira dos nossos pés, a gente quer que aquele peso do não tome conta de nós, né? E que a gente possa seguir livre para levar a palavra de Cristo aonde se necessita mais. Ótimo. Muito obrigado, Padre Batista. Estamos chegando ao final do programa, né? Mais uma vez é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, né? A gente sempre tem aprendido bastante, tem crescido na nossa fé com as suas palavras, e o senhor sempre é bem-vindo para retornar ao nosso programa. Então, eu gostaria nesse momento de convidar você a acompanhar a Fundação Fraternidade através dos nossos endereços virtuais, YouTube Fraterplay, Facebook e Instagram, Fundação Fraternidade. Nosso agradecimento pela sua companhia e esperamos você com muita alegria no próximo programa. Muito obrigado.